Olá, pessoal, sétimo ano, muito boa tarde. Hoje nós vamos ver, como vocês estão já vendo aqui, né, as capitanias hereditárias e os governos gerais, tá certo? O que quer dizer isso, né, gente? São as capitanias hereditárias da época do Brasil colônia, tá certo? Esse é o nosso assunto de hoje na aula de história, tá bom? Que eu vou gravar para facilitar para vocês, para não jogar tantos slides lá no grupo. E vocês vão ver também que eu vou mandar esse material em PDF, tá bom? Pessoal, quando a gente fala de capitanias hereditárias, a gente está falando do Brasil colonial, como eu já falei para vocês, da época em que o mundo era dividido entre Portugal e Espanha, né? Foram os primeiros países a saírem navegando por aí e que praticaram a divisão do mundo a partir de uma ordem da Igreja Católica, né, de Roma, fizeram a divisão do mundo entre esses dois países, Portugal e Espanha. Então foi traçado essa linha do Tratado de Tordesilhas, como vocês podem ver aqui, tá? Esse Tratado de Tordesilhas ele dividiu todas as terras à direita pertenciam a Portugal, todas as terras à esquerda pertenceriam à Espanha, tá? Então vejo que inicialmente, olha aqui para Portugal, olha o tamanho do Brasil de hoje, né? O Brasil aumentou bastante, né? Então pegou bem mais território do que estava previsto. Tem um motivo para isso. O principal deles é que houve um intenso movimento dos brasileiros que já viviam por aqui, né? Com apoio da coroa portuguesa, para ampliação desse território. E por que, que a Espanha não resistiu tanto? Primeiro, porque era um território que não havia tanta riqueza de ouro e pedras preciosas, que era o que eles buscavam. E segundo, porque nessa época Portugal estava sob domínio da Espanha. Talvez esse tenha sido o principal motivo da Espanha não ter reagido, né? Afinal, se Portugal já estava pertencendo à Espanha, estava governado pela Espanha, pelo rei espanhol, então não havia com que se preocupar, né? Então houve a expansão territorial aí do Brasil por conta disso, sem resistência da Espanha. Então, assim, Tratado de Tordesilhas, não esqueçam, isso é muito importante. O Brasil de hoje não era todo de Portugal, vocês podem ver na imagem. E para colonizar com mais facilidade, sem gastar muito dinheiro, Portugal decidiu dividir a sua parte em 15 grandes pedaços. E aí eles dividiram esse pedaço e não só dividiram, eles distribuíram essas terras, né? As capitanias, vocês vão ver aí. Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente e Santana, tá? Vejam aí como eram divididas as capitanias hereditárias e ao lado vocês vão ver o nome dos respectivos donos dessa terra, né? Olha o tamanho do Ceará aí, era só a pontinha aqui, né? Pegava Aracati já, como a gente está vendo aí. Né? Como a gente pode ver aqui, ela pegava um pouquinho, deixa eu ver se pegava. É difícil saber aqui por esse mapa, né? Não, não pegava, viu? Nem pegava Aracati. Pertencia ao estado do Rio Grande, né? Estava mais para dentro do Rio Grande do que para o Ceará, da capitania do Ceará, tá? Então o Ceará ficava com Antônio Cardoso de Barros, seria o dono, o proprietário dessas terras. No Maranhão, por exemplo, nós temos esse Fernando Álvares de Andrade, tá? Rio Grande, né, que seria hoje o Rio Grande do Norte, Paraíba, outros estados aí, pegando também Piauí, o sul do Ceará, seria o João de Barros e Alves da Cunha, tá? Ficou com o primeiro quinhão. Então vocês veem aí todas essas divisões, tá bom? E cada pedaço desses recebeu o nome de capitania hereditária, como está colocada na imagem. Então, capitanias hereditárias eram grandes lotes de terra no qual o governo português dividiu o Brasil para facilitar a sua administração, certo? Os donatários tinham direitos, mas também tinham deveres. Quais eram os direitos dos donatários? Cobrar impostos dos colonos,
escravizar os índios para o trabalho nas lavouras, doar terras ou marias e julgar situações, podendo até condenar a pessoa à morte. Quais eram os deveres? Pagar impostos ao governo português, defender a terra e colonizá-la e promover o progresso das capitanias com seus próprios recursos. Aí foi que o bicho pegou, tá? Essas capitanias não deram certo por conta desses gastos que eles tinham que investir, né, na terra que eles estavam recebendo, mas não obtiveram tanto retorno como esperado. Até porque vocês sabem que aqui no Nordeste a seca, né? Então eles não encontraram também pedras preciosas, então não tiveram o retorno que eles queriam. Algumas capitanias prosperaram, como Pernambuco, né, por conta da cana-de-açúcar, e São Vicente. Ambas prosperaram devido à cana-de-açúcar. E usavam, foi aí que começou toda essa história de uso de trabalhadores escravizados, né, para o plantio, colheita, transporte e fabricação de açúcar, e assim eles obtiveram ainda mais lucro, porque se eu tinha escravo, eu não precisava pagar um salário para essas pessoas trabalharem, né, elas trabalhavam de graça, eu só tinha que pagar pela aquisição desses escravos. E aí o Brasil ficava muito longe de Portugal, os índios passaram a lutar pelas terras, não havia pessoas para cultivar essas terras e também não havia dinheiro suficiente para manter. Tudo isso levou ao fracasso desse modelo de capitanias hereditárias. E essa história fez com que muitas capitais de estados brasileiros fossem no litoral, incluindo Fortaleza, né? Afinal, com a colonização, Portugal pretendia defender o Brasil das invasões do litoral, por isso as primeiras vilas foram fundadas à beira-mar, né? Então, para impedir as invasões de outros países que também estavam colonizando ao longo, disputando com Portugal os territórios pelo planeta, né? Navegação, e conquistando esses territórios como França, Holanda, Inglaterra, tá? E a própria Espanha, mas não aqui no Brasil, eles disputavam bastante esses territórios. Então, por conta disso, foram criadas as capitais no litoral, com a finalidade principal de proteger o território brasileiro das invasões. O governo português decidiu estabelecer um governador para cuidar da colônia. Tomé de Souza foi o primeiro governador geral que trouxe centenas de colonos, entre eles os padres jesuítas, chefiados por Manuel da Nóbrega, e também trouxe gado aqui para o Brasil. Fundou a cidade de Salvador, que seria a primeira capital brasileira, em 1549. Depois veio Duarte da Costa, que trouxe mais colonos e jesuítas, incluindo o padre José de Anchieta. Ocorreram no seu governo a invasão francesa do Rio de Janeiro, as revoltas indígenas, e também havia conflitos entre colonos e jesuítas a respeito da escravização dos índios. Não temos a foto, né? E o Mendes Sá, de 1557 a 1572, ele conseguiu combater os franceses que haviam invadido o Rio de Janeiro. Seu sobrinho Estácio de Sá foi o comandante do combate. Ele conseguiu resolver muitos dos problemas políticos, trabalhou pela pacificação dos índios e ficou no cargo até morrer. Então, Mendes Sá foi um importante administrador dessas terras, né? Naquele período. E qual foi o período de vigência do sistema de governo geral? De 1548 e durou, gente, muito tempo, até 1808, até a chegada da corte portuguesa, né, ao Brasil. Eles ficaram nesse modelo até 1808, quando o rei de Portugal fugiu lá de Napoleão e chegou aqui com a comitiva e transferiu o reino de Portugal para o Brasil, né? Aí, características desse regime geral. Foi instituído o regime de Almeirim, de 1548, com o objetivo de centralizar a administração das capitanias, limitar a autonomia dos donatários, garantir a segurança dos colonos, zelar pela ocupação estratégica do território e harmonizar as relações entre colonos e indígenas. Atribuições do governo geral: promover aliança com as tribos amigáveis e castigar os selvagens hostis, a chamada guerra justa,
conceder terras próximas aos vilarejos dos índios, que se submetessem à catequese, incentivar a construção naval, garantir o monopólio do pau-brasil para a coroa, explorar o sertão em nome do rei, proibir a caça e o saque das aldeias indígenas. E essa administração geral, como é que ela ocorria? Tinha um governador geral que ficava em Salvador, que era a capital do país, em 1549, e respondia pela administração perante o rei. Havia também o provedor-mor, que era responsável pela administração fazendária, arrecadação e recursos financeiros. Havia o ouvidor-mor, que era responsável pela justiça colonial, e o capitão-mor, que era responsável pela segurança interna e pela manutenção da defesa da colônia. Então, vocês veem aí o esquema, né? O governador geral e era apoiado pelo provedor, pelo ouvidor e pelo capitão-mor, né? O provedor ele cobrava impostos, era responsável pelas capitanias hereditárias, né? O ouvidor-mor pela justiça, o capitão-mor pela segurança e pelas capitanias da coroa. E aí nós vamos ter também as câmaras municipais, que havia o controle político dos chamados homens bons, que faziam parte dessas câmaras municipais, né, seriam os nossos vereadores, os homens bons, que, por sua vez, também indicava os juízes ordinários, né, eram os juízes que eram indicados naquele município, também formado por esses homens bons, tá certo? Então, inicialmente, é o que a gente tem para falar sobre esse sistema de capitanias hereditárias e os primeiros movimentos administrativos da coroa portuguesa em nosso território. Pessoal, essa é a nossa matéria de hoje. Eu vou passar também vídeo e a nossa atividade. Não deixem de responder, tá bom? E não deixe de ver esse vídeo, por favor. Um abraço e até a próxima.